Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu quero trabalhar com vocês algumas dicas de processo civil. E para tanto, nós vamos fazer um exercício e assim eu consigo explicar melhor como funciona, de repente, esse assunto em prova. Vamos lá? Nós estamos diante de uma pergunta que trata a respeito de impedimento e suspeição. São situações das quais a legislação, o Código de Processo Civil, entende que o juiz não pode atuar. Vamos verificar? Então, de acordo com o Código de Processo Civil, responda a alternativa correta. Há impedimento do juiz quando nele estiver postulando, pleiteando, requerendo, tendo a intervenção aí como advogado, o seu cônjuge, que passou a ingressar o processo após o início da atividade judicante do juiz. Olha, bem interessante. É uma alternativa que trabalha algo bem específico, porque de fato o juiz é impedido quando atua como advogado o cônjuge e parente desse juiz até o terceiro grau. Nesse caso aqui, seria bem próximo do correto. O ponto é após o início da atividade judicante, ou seja, o início da atividade de julgamento do juiz. Ou seja, aquele caso já havia sido distribuído ao juiz e depois de um tempo, aquela, no caso ali, a esposa do juiz, ingressou como advogada da parte. Então, ela foi nomeada após a distribuição e após ao início da atividade do juiz. E o Código de Processo Civil diz que o juiz é impedido quando isso ocorre antes, tá? Então, o grande ponto aqui é justamente o após, né? O Código de Processo Civil diz que é antes, né? Nesse caso, quem não poderia atuar, então, seria a advogada aqui, que é a esposa, nesse caso, do juiz, tá? Então, nessa alternativa, o erro é o após, porque o Código diz que o impedimento ocorre antes. B. O impedimento no caso de parente até terceiro grau, como o juiz, também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seu quadro de advogados individualmente e ostente a condição de parentesco, salvo se não intervenha diretamente no processo. O que ele está querendo dizer? É que nessa condição, de repente, de uma situação de um advogado que faz parte de um escritório, naquele escritório existem outros advogados, e naquela situação ele não esteja aquele advogado que é parente do juiz até terceiro grau, ele não esteja intervindo, aí não haveria o impedimento. Na verdade, o Código de Processo Civil tá tudo certinho aqui, bonitinho, ó, tal. O único ponto é que o salvo, o código coloca mesmo que, ainda que naquele caso ele não esteja atuando diretamente, mesmo que seja um outro advogado, ainda haverá o impedimento do juiz. Então aqui não é salvo, é ainda que. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo, só que ele tem que declarar as suas razões. Pessoal, prestem atenção. Se é foro íntimo, é algo que pertence a ele. Se ele conta, já não é mais. Pode perder a sua intimidade. Então, por isso que o Código de Processo Civil, de maneira correta, entende que, havendo suspeição, o juiz se declara suspeito por foro íntimo, mas não precisa, no caso, declarar as suas razões. D. Será legítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. Pode seria algo indevido, Então, eu quero que o juiz seja declarado suspeito, eu pratico o ato que dê ensejo a essa suspeição, por exemplo, eu dou um presente para esse juiz, aí ele é suspeito, aí eu falo, olha, ele é suspeito porque eu dei um presente a ele, porque eu estou percebendo que aquele juiz está conduzindo o processo de uma maneira que não é do meu agrado, eu estou sentindo que eu vou ser prejudicado, que a decisão não vai ser favorável, e ali eu invento esse pretexto. Então, o Código de Processo Civil diz que é ilegítima, não pode alegar suspeição, sendo que foi você que praticou o ato que deu esse motivo, tá bom? Será ilegítima a alegação de suspeição quando a parte que esteja alegando houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido, Arguido, vem da arguição, que é uma reclamação, uma oposição. No caso, o arguido é aquele que está reclamando que o juiz é suspeito, Então, o juiz ele vai ter que se defender dessa reclamação. E é de fato a verdade, Então, a resposta aqui é a E é correta, porque é ilegítimo. O código entende o seguinte: olha, se você pratica um ato que você está declarando que você aceita aquele juiz como um juiz válido, como é que você vai reclamar que ele é um juiz suspeito? Professor, mas como é que a pessoa pode manifestar essa questão que esse juiz é válido? Isso não é muito comum, mas de repente a pessoa usa das redes sociais para fazer uma manifestação positiva. Olha, esse juiz é um bom juiz, que não é comum, Mas às vezes nas pessoas públicas elas costumam às vezes dar essas declarações, então publica nas redes sociais, querendo enaltecer a figura do juiz.
Só que aí, quando vem um ato que ele sente que é prejudicial, ele tenta descaracterizar aquela conduta positiva do juiz, tentando ali declarar a sua suspeição. Por isso que o Código diz que não, né, será ilegítima essa alegação quando a parte que esteja alegando já tenha praticado um ato que manifestou a sua aceitação. Tá certo? Então percebam aí que o processo civil tem essas nomenclaturas um pouco mais difíceis, mas com um pouquinho de treino vocês vão chegar lá. E eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, sucesso!